Que tipo de homem atearia fogo às próprias aldeias apenas para confundir e desmoralizar um exército invasor? Na primavera de 1462, Mehmed II, sultão do Império Otomano e conquistador de Constantinopla, lançou uma campanha militar contra a Valáquia, região sul da atual Romênia, para esmagar a resistência de Vlad III, voivoda da Valáquia, conhecido na história como Vlad o Empalador. O que o sultão encontrou não foi um exército alinhado, esperando o embate em campos abertos, mas uma terra carbonizada e desolada, envenenada pelo próprio governante. À medida que o exército otomano avançava pelo Danúbio rumo à Valáquia, adentrava a uma paisagem inóspita. Relatos contemporâneos, entre eles os do cronista bizantino Leônicos Calcondilas, narram que Vlad ordenou a destruição sistemática de colheitas, poços e aldeias inteiras. Casas foram reduzidas a cinzas, celeiros esvaziados ou arrasados, e o gado abatido ou levado para longe. Não era crueldade gratuita, era estratégia. Bem-vindo ao Flashes da História! Vlad sabia que suas forças, muito inferiores aos estimados 90 mil soldados de Mehmed, não poderiam vencer um confronto tradicional. Em vez disso, transformou a própria Valáquia em arma. Populações inteiras foram evacuadas ou erradicadas à frente dos otomanos, garantindo que o inimigo não encontrasse abrigo, alimento ou informação. Em carta de 1462, dirigida por Vlad a Matias Corvino, da Hungria, ele descreve a tática com brutal franqueza. Matei camponeses, homens e mulheres, velhos e jovens, nós queimamos tudo. Preservado nos arquivos nacionais da Hungria, este raro relato em primeira pessoa revela, sem rodeios, sua campanha de terra arrasada. E funcionou. Tropas otomanas, alheias ao terreno e abatidas por doença e fome, viram-se em território hostil e sem recursos. O moral ruiu. Soldados teriam abandonado seus postos apavorados. As fileiras rarearam não por combate, mas por exaustão, fome e desespero. Não era a guerra como os otomanos conheciam. Era a aniquilação sem confronto. E era apenas o começo. Cabeças cravadas em estacas diante dos portões. No cerne da resistência implacável de Vlad, o Empalador, contra o Império Otomano, estava o uso meticuloso da guerra psicológica. Quando o exército de Mehmed II penetrou no território valáquio, no verão de 1462, encontrou mais do que um país devastado. Ao alcançar as fortalezas que guardavam o interior da Valáquia, em especial a cidadela de Targoviste, deparou com um aviso gélido e inconfundível. Milhares de cabeças erguidas em altas estacas de madeira. Tática confirmada por múltiplas fontes contemporâneas, como os relatos do embaixador veneziano em Buda e de cronistas otomanos, entre eles Tursun Bey. Não pretendia apenas repelir invasores, mas paralisá-los de medo. Na entrada de Targoviste, uma floresta cuidadosamente disposta de figuras tombadas e insígnias montadas aguardava o sultão. Mas as formas cravadas diante dos portões tinham funções simbólica própria. Troféus não de nobres, e sim de soldados, batedores e até diplomatas otomanos capturados, cujas punições foram encenadas para o máximo impacto psicológico. Alguns dos exibidos eram enviados de alta patente, despachados por Mehmed antes da invasão. Segundo a crônica saxã do século XV de Brasov, Vlad puniu esses mensageiros quando se recusaram a tirar os turbantes diante dele, alegando o rito religioso. Teria respondido: então que sejam pregados as suas cabeças em respeito a seus costumes.
e mandou afixar os turbantes antes de apresentá-los nas estacas. Embora a formulação exata não possa ser verificada, o episódio é documentado em fontes saxãs e eslavas, sublinhando a tolerância zero de Vlad à insubordinação recebida. Além dos portões, as estradas rumo à cidade de Bucareste e Targov foram alinhadas por estacas com restos sombrios, algumas recém-cravadas, outras gastas pelo tempo. Teria havido recuo horrorizados entre os soldados otomanos, e cronistas contemporâneos admitem que até guerreiros calejados do exército de Mehmed se abalaram ante a visão. O empalamento, a assinatura do terror de Vlad. Para Vlad III da Valáquia, chamado pelos contemporâneos de Tepes o Empalador, o empalamento era mais do que punição. Era instrumento de governo, espetáculo de controle para infundir medo nos inimigos, disciplinar os seus e afirmar domínio numa região constantemente disputada por impérios. O método não foi invenção sua, existia em várias partes do mundo medieval, inclusive no próprio Império Otomano, mas Vlad o levou ao máximo, fazendo dele exibição pública de intimidação calculada. Cronistas otomanos, saxões e eslavos registram o uso em escala sem precedentes entre 1456 e 1462. O processo consistia em atravessar o corpo com uma longa estaca de madeira, geralmente pela parte inferior do tronco e para cima, às vezes emergindo no alto. As vítimas colocadas vivas sofriam sob estacas moldadas para retardar o fim. Horas, até dias. Seus oficiais dispunham as figuras em fileiras, formações e alturas milimetricamente pensadas, compondo o que observadores estrangeiros descreveram como verdadeiras florestas de corpos. Um dos episódios mais bem documentados de empalamentos em massa ocorreu em 1462, quando as forças de Mehmed II se aproximavam de Targoviste. Cronistas como Antônio Bonfini e Laônicos Calcondilas relatam que Vlad ordenou a exposição de cerca de 20.000 cativos, majoritariamente prisioneiros otomanos, além de alguns valáquios acusados de deslealdade, dispostos em simetria deliberada fora da cidade. A escala do castigo foi concebida para confrontar Mehmed de frente, às portas da capital. Fontes otomanas confirmam o efeito psicológico. Tursun Bey, historiador presente na campanha, registrou que o sultão deteve o avanço ao ver o campo de empalamentos e ficou visivelmente perturbado. Acostumado ao combate, Mehmed teria comentado que não se derrota um homem que trata inimigos e os seus com tamanha severidade. E o empalamento não se limitava à guerra. Vlad o empregava com frequência dentro da Valáquia para impor disciplina e punir furto, desonestidade e traição. Até faltas menores podiam levar à estaca, ser julgadas ameaça à ordem. Para os inimigos, empalamento era terror. Para Vlad, justiça, ordem e domínio. Mutilados e devolvidos. O recado brutal ao sultão. Na campanha implacável de 1462, Vlad Tepes enfrentou o avanço otomano não só com terras arrasadas e florestas de execuções simbólicas, mas com uma forma ainda mais íntima de guerra psicológica: marcar deliberadamente e libertar cativos selecionados. Não eram poupados por clemência, tornavam-se avisos ambulantes, mensageiros vivos destinados a Mehmed II. Crônicas contemporâneas relatam que Vlad desfigurava visivelmente prisioneiros antes de soltá-los. Olhos danificados, narizes e orelhas arrancados, cicatrizes permanentes, membros inutilizados. Não era crueldade ao acaso, mas punições coreografadas para aterrorizar as forças do sultão e corroer o moral. Além do dano físico, Vlad teria humilhado prisioneiros antes de mandá-los embora. Textos eslavos do século XV mencionam marcas a ferro em brasa e gravuras simbólicas na pele. Tormento corporal somado a escárnio cultural.
Alguns historiadores veem nisso provocação religiosa contra cativos muçulmanos, embora a leitura não seja unânime nas fontes. A lógica era a mesma do terror como dissuasão. Ao contrário da execução, que encerra a mensagem, os sobreviventes marcados eram poupados para espalhar o medo. Seus corpos falavam mais alto do que qualquer pergaminho. Para Mehmed, que havia tomado Constantinopla apenas 9 anos antes, tal crueldade feria não só o costume militar, mas o orgulho imperial. Um governante que devolvia inimigos em pedaços declarava, sem diplomacia nem freio, que não temia retaliação. Aqueles cativos mutilados não eram acidentes, eram proclamações. Voltavam não como combatentes, mas como prova da determinação do empalador. Vlad Tepes transformou o terror em arma com precisão glacial, que ecoou muito além de 1462, remodelando a resistência balcânica e fazendo até Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, hesitar. Terra arrasada, florestas destacas, emissários mutilados, exemplos de como o poder converte crueldade em estratégia, medo em política. No final de 1462, Vlad o Empalador foi à Hungria pedir ajuda, quando acabou preso pelo rei Matias Corvino, permanecendo cativo até 1475, quando foi libertado a pedido de Estemo III da Moldávia. Vlad foi morto em batalha contra os otomanos no outono de 1476, possivelmente assassinado pelo próprio guarda-costas durante o combate. Em seguida, foi decapitado e sua cabeça enviada a Constantinopla, onde o sultão Mehmed II a exibiu. Hoje, Vlad o Empalador é venerado como herói na Romênia. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.